Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E esse não é apenas mais um vídeo, na verdade esse é o vídeo que vai marcar uma divisão, que vai marcar um marco importante pra gente. Afinal, nós acabamos de completar 6 meses de canal. Isso para mim é muito importante, é um marco muito decisivo, né? Porque isso comprova que de fato eu tenho conseguido, né? Não só eu, como todo mundo que participa desse canal aqui junto comigo, mas nós temos conseguido honrar nosso compromisso de todas as quintas-feiras, estarmos aqui e trazer uma palavra de Deus para o teu coração. E especificamente por esse marco, eu tomei a decisão de fazer algo novo. Toda vez que a gente comemora algo importante com Jesus, né, eu gosto de fazer algo novo, Jesus gosta de receber algo novo de nós. Então eu decidi fazer algo novo a partir desse vídeo e eu decidi montar uma série para marcar essa comemoração de 6 meses de canal. E eu vou começar hoje uma série chamada Por que eu decidi seguir Jesus? Nessa série eu pretendo te explicar e te falar um pouco sobre a minha história com Deus e alguns motivos que na Bíblia me fizeram tomar a decisão de seguir Jesus. Eu já contei um pouco da minha história, um pouco do meu passado, um pouco do que eu faço, além desse canal, mas eu quero te contar um pouco mais, eu quero que você me conheça um pouco mais, mas além disso eu quero que você conheça um pouco da minha história com Jesus. Por que eu comecei esse canal? Por que a gente começou de fato a fazer isso constantemente, todas as quintas-feiras? Por que em algum momento eu tomei a decisão, parei e falei, eu quero seguir Jesus, não apenas por algo emocional, não apenas por um momento de vida, mas por que eu decidi seguir, decidi ser constante nisso, que é algo nem sempre fácil, na maioria das vezes, inclusive muito difícil numa vida com Deus. Eu quero te contar um pouco disso nessa série. Essa série vai durar o mês todo, tá? Então, nós vamos fazer 4 vídeos seguidos sobre por que eu decidi seguir Jesus. Eu vou trazer alguns textos, algumas coisas para você refletir, para a gente refletir junto nisso, tá? Mas antes da gente entrar de fato na palavra, eu quero te pedir um favor. Especificamente por esse vídeo ser um marco muito importante, eu gostaria muito que você compartilhasse com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para pelo menos 7 pessoas que você acha que precisam receber essa palavra nesse momento. Então manda para essas pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, para rapidinho, tem um sininho aí do teu lado, já clica nesse sininho e quando você clicar, você automaticamente vai receber notificações de todas as vezes que nós trouxermos novos vídeos. Então se você não quer perder nenhum vídeo dessa série, já clica aí, se inscreve no canal e toda vez que nós postarmos você vai receber, tá bom? Também comenta alguma coisa e se você de fato sentir que Deus está falando contigo alguma coisa no meio desse vídeo, comenta aí o que você está sentindo, é importante demais pra gente esse teu feedback, tá? Mas vamos lá, vamos entrar na palavra de Deus. Como eu te falei, eu quero trazer alguns motivos pelos quais eu decidi seguir Jesus. Não necessariamente, tá? Os meus motivos têm que ser iguais aos seus. Se você já segue Jesus, talvez você tenha motivos bem diferentes, afinal isso tem a ver com a tua história, com a tua vida, enfim. E se você ainda não segue, talvez alguns motivos que eu vou trazer aqui te deem clareza sobre o porquê que faz sentido seguir Jesus, não apenas indo na igreja, não apenas lendo a Bíblia, não apenas falando que você é cristão, mas sim seguindo de fato, se dedicando de fato a Jesus, tendo intimidade com Jesus, tanto no íntimo, na tua porta, no teu quarto, quanto também num ambiente, às vezes, de comunidade, como uma igreja, por exemplo. Mas eu quero trazer alguns pontos aqui que são muito importantes. Se você gosta de anotar, se você é o tipo de pessoa que gosta de anotar, eu te sugiro que você já pegue aí um bloquinho de notas ou abre aí notas do teu celular para a gente falar algo muito importante de Deus. Vamos lá? Então, para a gente começar esses motivos, eu quero que você abra primeiro a sua Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 11. Vamos lá, eu deixei aberto aqui também para a gente ir acompanhando junto. Provérbios capítulo 8, versículo 11, a palavra de Deus diz o seguinte: pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Continuando no 12, eu a sabedoria moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Aqui, esse texto fala um pouquinho sobre como Salomão traduzia a sabedoria. E na prática, por que eu separei esse texto para a gente falar um pouco sobre o porquê eu decidi seguir Jesus? Só para contar bem brevemente, eu já contei um pouquinho, eu não nasci na igreja, eu não nasci num berço cristão, eu não nasci num local, numa família ou numa igreja, eu nunca
na verdade, vivi isso na minha infância ou na minha adolescência. Eu decidi seguir Jesus aproximadamente aos 19 anos, quando eu comecei a conhecer, comecei a me interessar, e aí eu comecei a estudar, pesquisar, até que aos 20 anos, 20 e poucos anos, eu decidi me converter de fato, decidi me batizar nas águas, depois no Espírito Santo, e por aí foi. Mas contando bem breve sobre o porquê que a sabedoria para mim foi muito importante nessa decisão. Eu sempre me considerei uma pessoa que buscava muita sabedoria. E durante muito tempo eu achava de fato que grande parte da sabedoria estaria em conhecimento apenas. Eu sempre fui muito estudioso, eu me formei na faculdade, eu nunca fui aquele aluno nota 10, mas eu era aquele aluno entre 7,5 e 8. Então eu sempre era um aluno que estava na média, raramente ficava em recuperação, prova final, essas coisas. Sempre fui muito estudioso, apesar de também sempre sair muito, me divertir muito na minha adolescência. Mas na prática, eu sempre buscava muito conhecimento porque eu achava que conhecimento me traria sabedoria. E eu sempre achei que sabedoria era um dos pontos mais importantes para eu ter uma vida equilibrada. Quando eu falo vida equilibrada, eu me refiro a você pegar todas as áreas da tua vida e de fato você não ter aquela coisa de, cara, eu trabalho muito, mas eu deixo a minha família de lado. Eu ganho muito dinheiro, mas ao mesmo tempo eu tô com a vida emocional no lixo. Eu tô muito bem numa área, mas tô muito mal na outra. Isso para mim era um desequilíbrio que eu via muitas pessoas terem e eu não gostaria de ter. E por ter muito essa sede de não ter um desequilíbrio, eu comecei a buscar muito isso e eu achava que a sabedoria me ajudaria muito com isso. E primeiro eu acreditava que eu ia conseguir isso com conhecimento. Então eu estudava muito no colégio, na faculdade, depois até fora da faculdade. E ali eu comecei a perceber que, na verdade, a sabedoria não estava apenas em conhecimento. Também estava em alguns conhecimentos específicos, como, por exemplo, livros, como, por exemplo, alguns estudos de fato mais técnicos. E eu sempre também gostei muito de ler livros. Só que eu descobri que não estava tudo ali. Quando eu descobri que não estava tudo ali, eu comecei a perceber o seguinte: então talvez essa sabedoria esteja com pessoas mais experientes. E ali eu comecei a me dedicar para conhecer e me relacionar e ter contato com pessoas que eu acreditasse que tinham um conhecimento que eu não tinha e que poderiam me ajudar. Isso eu falo para áreas profissionais, isso eu falo para a área familiar, isso eu falo para todas as áreas da vida, área financeira, eu falo para todas as áreas da vida. Então eu comecei a buscar conexões que poderiam me ajudar a ter uma sabedoria maior. E quanto mais eu buscava, mais eu encontrava o seguinte fato, e talvez você já tenha se deparado com isso: nem sempre pessoas mais velhas, que às vezes têm até mais experiência em alguma área, têm mais sabedoria do que você. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a perceber, comecei a me questionar, por que pessoas com 40, 50, 60, 70, 80 anos, às vezes você conversa com ela e você percebe nitidamente que falta sabedoria? Quando eu comecei a perceber isso na prática, eu comecei a me incomodar com isso. Porque o primeiro incômodo foi, o que faz uma pessoa chegar com 50, 60, 70 anos e nunca ter buscado sabedoria? Porque no meu ponto de vista, naquele momento, a pessoa não ter sabedoria nessa idade significa que ela nunca buscou. Ou ela achava que tinha, e ela, num momento de arrogância, como a palavra de Deus acabou de nos falar, no momento de arrogância e de ego, ela acreditou que tinha e ela simplesmente não percebeu que não tinha. E eu comecei a me questionar muito sobre aquilo. E quanto mais eu me questionava, mais eu conversava com Deus. Nessa época eu já orava, nessa época eu já me dedicava a Deus, mas eu não conhecia Jesus. Eu conhecia Deus, mas não conhecia Jesus. E nesse momento, eu orando para Deus, um dia Deus colocou no meu coração: vai buscar saber. Por que você não busca sabedoria na palavra de Deus? E ali começou o meu primeiro contato com a Bíblia. Eu já tinha, obviamente, lido outras passagens, outros versículos, eu já tinha lido outras coisas da Bíblia antes, pessoas já tinham falado sobre a Bíblia, eu já tinha ido em uma missa, em um culto, em coisas que falavam, que citavam a Bíblia. Mas nesse momento, foi o primeiro momento que Deus colocou bem claro no meu coração. Eu ainda não tinha o discernimento naquele momento para entender que era Deus falando comigo, mas queimava no meu coração. Se você já sentiu algo parecido com isso, você sabe do que eu estou falando. Existem coisas que às vezes você se comunica com Deus, você ora para Deus, e no dia seguinte Deus coloca no teu coração e aquilo arde de um jeito que não tem como você segurar, não tem como você falar, não vou abrir a Bíblia. É muito forte, é muito forte. Aquilo começou a queimar no meu coração. Por que você não busca sabedoria na palavra de Deus? E eu
não imaginava que fosse possível de fato isso, até que eu cheguei nessa passagem aqui em específico de Provérbios. E quando eu cheguei nessa passagem, a primeira vez, há alguns anos atrás, não lembro quantos para ser específico, eu cheguei nessa passagem onde Deus fala que a sabedoria vem de Deus. Existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria que vem do conhecimento humano. E essa você até pode conseguir com livros, com estudo, com muita dedicação, conversando com pessoas, com conexões, com o famoso networking. Mas existe uma outra sabedoria que está interligada com essa. E essa é imutável, é imensurável. E essa sabedoria vem de Deus. Essa sabedoria, como diz em Tiago, pedi sabedoria e Deus te dará. Então, essa sabedoria vem do alto. Então, eu entendi ali que eu só precisava pedir para Deus me dar sabedoria, e além disso, eu só precisava fazer a palavra de Deus. Mas entenda, nem sempre quando você pede uma coisa para Deus, Deus te dá num estalar de dedos. Então, quanto mais eu pedia sabedoria, a partir dali eu comecei a pedir muito. Afinal, eu tinha muita sede de ter sabedoria, de me considerar alguém sábio. Afinal, eu sabia que não era apenas dinheiro, não era apenas recursos, não era apenas conhecimento que iria me garantir uma vida equilibrada, que iria me garantir uma vida estável, que iria me garantir uma vida que eu gostaria de ter naquele momento. Eu sabia que eu precisava, naquele momento, da sabedoria divina. E quanto mais eu pedia, mais Deus me dava aquilo aos poucos. Deus me dava como se fossem pequenas cápsulas. Só que essas pequenas cápsulas que Deus me dava, entenda, nunca são apenas com conhecimento. A gente tem a falsa impressão de que a gente vai pedir algo para Deus. Tipo, Deus me dá sabedoria. No dia seguinte, Deus vai te fazer abrir uma passagem ou vai te dar um livro, vai falar assim, pronto, aprenda a sabedoria agora. E de fato, Deus me deu isso através de Provérbios do ponto de vista teórico, na teoria. E eu comecei a aprender ali a teoria da sabedoria. E quanto mais eu aprendi a teoria, mais eu falava, Deus me ajuda agora a colocar em prática. Porque esses ensinamentos são muito importantes, fazem total sentido. E como que pessoas de 60, 70 anos ainda não sabem disso? E quanto mais eu via isso, mais eu me questionava, mais eu me indagava, mais eu ficava incomodado como que pessoas não vivem isso. E eu comecei a tentar colocar aquilo em prática. E aí eu tive o primeiro momento que eu quebrei a cara botando a Bíblia em prática, porque quando você coloca a Bíblia em prática, a primeira coisa que vai acontecer, o diabo vai te perseguir. A segunda coisa que vai acontecer, você vai ver que não é tão simples quanto você imagina. Quanto mais eu tentava colocar a sabedoria em prática, mais Deus me dava situações para eu colocar a sabedoria em prática. Quanto mais eu pedia, Deus, me ensina a ter mansidão. Deus falava, então tá bom, vai lá, toma aí, mega problema aí, batida de carro, isso e aquilo, e 30 problemas no mesmo dia. E como é que você tem mansidão no meio de 30 problemas? E ali eu começava a testar e colocar em prova o que eu pedia a Deus. Quanto mais eu pedia sabedoria, mais Deus falava, então toma aí, 30 problemas para você mostrar que você é sábio. Caraca, o que eu faço agora, meu Deus do céu? E aí, 1, 2, 3, 4, 5, pum, resolvi uma, não ficou, e o outro foi, e vai. E aí, quanto mais você pede, mais Deus te dá situações para que você prove que você, de fato, consegue colocar em prática o que a palavra dele diz. E aquilo me deu, aos poucos, uma sabedoria divina. Eu ainda não me considero sábio diante de Deus, mas eu estou numa constante busca de sabedoria divina. E então esse foi o primeiro ponto, eu acho que foi assim, o preliminar que me fez, de fato, decidir seguir Jesus. Porque eu entendi que só seguindo Jesus eu conseguiria ter a sabedoria que eu via muitas pessoas com 60, 70 anos vazias. E naquele momento eu não entendia que eram vazias de Deus, mas eram vazias de sabedoria. Eram vazias de... Elas tinham apenas experiências práticas da vida dela e elas acreditavam que aquilo era uma verdade absoluta. Elas não conseguiam pensar além, elas não conseguiam ir além, elas não conseguiam imaginar uma pessoa numa situação diferente. Enfim, e aí quando eu entendi isso, eu comecei a buscar sabedoria divina seguindo Jesus. Segundo ponto que me fez decidir seguir Jesus foi ter uma visão espiritual. Quanto mais eu entendia que eu precisava de sabedoria, eu percebia que a minha visão era muito limitada. Eu enxergava algo que estava à minha frente, mas quando eu enxergava para a minha vida, por exemplo, profissional, para a minha vida financeira, para a minha vida amorosa, para a minha vida familiar, quanto mais eu tentava enxergar da ótica que eu tinha naquele momento, mais eu percebi o quão limitado eu era.
E isso não tem nada de ruim, isso inclusive é bom, porque quanto mais você percebe que você é limitado, a palavra de Deus diz que é nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então é nesse momento que você começa a entender as suas limitações e você começa a perceber, cara, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso melhorar também aquilo, eu preciso melhorar aquele outro ponto. Pô, minha esposa me falou isso, minha mãe me falou isso, meu pai me falou isso, meu irmão me falou isso, então eu sei que eu preciso melhorar isso. Se eu preciso melhorar, Deus me ajuda a melhorar porque eu sou fraco. Quando você entende isso e quando você começa a ter essa revelação, aquele momento Deus começa a te aperfeiçoar. Mas lembra, como eu falei da sabedoria, Ele não te aperfeiçoa na teoria, Ele não te aperfeiçoa no estalar de dedos. Ele te aperfeiçoa em situações práticas de vida. E quanto mais essas situações vão acontecendo, mais você vai percebendo o quanto Deus está agindo na tua vida, o quanto Deus está te aperfeiçoando. Só que para isso você precisa ter um coração humilde e entender que Deus está colocando aquilo para que você aprenda. Afinal, tudo tem um propósito nas mãos de Deus. Então tudo que acontece na tua vida, desde o teu salário, desde a tua família, desde o tropeço que você dá quando sai de casa, desde aquele atraso que você se atrasou e não sabe por quê, desde aquele retorno que você perdeu e perdeu meia hora no caminho até o trabalho, tudo isso está nas mãos de Deus. Então tudo isso tem um propósito. Então quando você entende isso, fica muito mais fácil você ressignificar qualquer coisa. Porque qualquer coisa que aconteça de ruim, você sabe, foi Deus que colocou isso na minha frente, então é porque Deus quer que eu aprenda algo com isso. Esse é um pensamento, é um mindset, como a gente gosta de falar muito, né? É um mindset que quando você vira essa chave, meu amigo, minha amiga, não tem como nada nesse mundo te parar, não tem como o diabo colocar nenhuma armadilha na tua frente, porque você vai ter clareza, você vai ter discernimento espiritual para entender o que é de Deus, o que não é, o que você precisa ter a melhorias, a se aperfeiçoar. E quando eu falo de visão espiritual, como eu falei que foi o segundo ponto, tem uma passagem da Bíblia que relata muito isso de uma maneira muito clara. A gente inclusive já falou sobre isso aqui no nosso canal, que é uma passagem que está lá em Atos, capítulo 9, versículo 4. Se você puder, abre aí. Eu não vou abrir aqui para a gente não ler muito, não se estender mais. Mas em Atos 9, 4, a Bíblia fala sobre a conversão de Saulo. Saulo, que era um homem perseguidor de cristãos, ele estava no momento que ele estava indo perseguir cristãos. Ele tinha acabado de ver a morte de Estevão e não fez nada, que era um dos primeiros mártires da Bíblia no Novo Testamento. E depois disso, ele tem uma experiência com Jesus. Jesus aparece para ele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que você está me perseguindo, Saulo? E a partir dali, Saulo entende que era Jesus. E ele, depois daquela situação, depois daquele episódio, ele fica cego por 3 dias. Só que quando ele fica cego, o que mais me chama a atenção nessa história é que ele não vê aos olhos humanos, mas é o momento que ele tem mais visões espirituais. Sabe quando você fecha os teus olhos e dorme? Nesse momento você sonha, muitas vezes. E quando você sonha, você entende que você está vendo coisas. Beleza, só que você está de olho fechado, não tá? Ou seja, para o olhar humano, você não está vendo. Mas para um olhar, não vou nem falar espiritual, tá? Para quem não acredita em sonhos, mas enfim. Mas para um olhar de sonhos, você está vendo coisas, né? Só que na sua mente. Então, isso acontece muito quando você começa a desenvolver uma visão espiritual. E aconteceu com Paulo. Paulo ficou 3 dias cego. Ele ficou cego, ele não via ao olhar humano, mas ele teve uma série de visões. Ele enxergou coisas espirituais naquele momento. E eu via aquilo na Bíblia, eu comecei a perceber, principalmente como pessoas que eu considerava bons cristãos de verdade, né, que eu conheci na minha vida com Deus, que eu via pessoas tendo visões espirituais, eu via pessoas enxergando coisas. Quando eu falo visões, não se atenha ao lado apenas profético da coisa, mas a forma de Deus te mostrar com clareza algo que Ele quer te falar. E aquilo mexia muito comigo e eu tinha muita sede por também enxergar aquilo. Porque eu queria me relacionar com Deus, eu orava para Deus, eu lia a palavra de Deus. Só que quanto mais eu me aprofundava, mais eu falava: Deus, me permite ver o que a minha visão limitada não vê, se aperfeiçoa na minha fraqueza, deixa eu ver o que eu preciso ver, Pai. E quanto mais eu pedia, mais Deus ia liberando aos poucos umas visões, alguns sonhos, algumas coisas que aos poucos Deus foi estruturando na minha vida espiritual. E quanto mais Deus fazia isso comigo, mais eu ficava em choque. Porque quando isso acontece a primeira vez contigo, você tem alguns estalos que você primeiro separa e você fica assim: será que isso é Deus mesmo?
Porque quando você não tem uma vida com Deus, tudo te bota em dúvida. Mas quando você começa a aprender a viver com Deus, quando você sabe que você está no caminho de Deus, nada te dá dúvida, nada, nada. Você tem um pensamento, você tem uma visão, você tem um sonho, quando você acorda, quando você pensa, você tem certeza absoluta que aquilo é de Deus, não tem dúvida. Se você ainda tem dúvida, é porque ou você não está com Deus ainda, ou é porque não é de Deus de fato, tá? Então, na prática, quando eu comecei a buscar essa visão espiritual, e como eu falei, não vejo apenas pelo lado profético da coisa, mas por ter uma visão espiritual, por enxergar coisas espirituais, por entrar em ambientes e saber que aquele ambiente não era um ambiente espiritual propício, por entrar em um ambiente e saber que aquele ambiente ali seria um ambiente profético para mim, ou por entrar em um outro ambiente e saber que aquele ambiente ali existiam poucas pessoas que estavam longe de Deus. E isso Deus fala, e isso Deus te instrui, e isso Deus te clareia. E quando mais eu entendia que aquilo podia existir, mas não via na prática, mais eu queria buscar. E eu comecei a buscar por aquilo incessantemente e pedir: Deus, me dá visão espiritual, Deus me permite enxergar além do olhar humano, Deus, eu sou muito limitado, se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E aos poucos Deus começava a me dar algumas visões que quanto mais eu via, mais eu tinha a certeza absoluta de que era de Deus. Então, aquilo começou a mexer muito comigo, e ali foi um dos novos motivos, né? Um novo motivo que me fez, de fato, seguir Jesus. Hoje a gente falou de 2 motivos, existem outros mais, logicamente, mas eu quero falar sobre eles nos próximos vídeos durante a série. Então eu quero, antes de mais nada, que se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se fez sentido para você, né, alguns desses motivos, compartilha aqui com a gente, comenta aqui com a gente, compartilha também com alguém que você acha que precise receber essa palavra. Mas antes da gente finalizar oficialmente, vamos fazer, como sempre, uma breve oração em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esses 6 meses de canal. Muito obrigado, Senhor, por esse marco que é tão importante, Pai, na vida de todos que estão inseridos nesse canal. Muito obrigado, Senhor, por levar a palavra, Senhor, àqueles que precisam recebê-la. Muito obrigado, Senhor, por ter me dado essa sede, Pai, pela sabedoria, pela visão espiritual, para que hoje eu tenha um relacionamento mais íntimo contigo. E eu oro, Pai, para que todos que estão assistindo esse vídeo agora tenham a mesma intimidade ou maior, Pai, para que elas vejam, Pai, com teus olhos espirituais, para que elas entendam, Senhor, como funciona a sabedoria divina, para que elas não se atenham apenas ao mundo, mas para que elas se abram para o espiritual de Deus na vida delas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos tudo a Ti, esperamos tudo de Ti e confiamos em Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados, em nome de Jesus, nos vemos semana que vem. Não esquece de comentar se você gostou aí do nosso vídeo.